E aí, só para concluir o gancho que ele estava falando aqui, Claro. sobre honorários, né? Que para mim, honorários é uma questão... A gente também adota essa metodologia, não exatamente igual a sua, mas de parcelar os valores, até porque planejamento patrimonial geralmente é um valor alto, então a gente acaba diluindo ao longo do período do que a gente vai estar efetivamente montando ali o planejamento patrimonial para fazer essa recorrência ali com o cliente. Mas uma coisa que eu vejo no honorário é muito difícil, principalmente quando você começa, você conseguir precificar aquele seu serviço, né? O valor que você vai estar entregando para aquele serviço. E aí eu tenho uma analogia que eu acho que cobrança de honorários é igual pescaria. Não adianta você botar uma isca muito grande para um peixe que é pequeno, você não vai pegar. Então, se você botar um preço muito alto para um caso que não, naquela média ali o cara não vai pagar, ele vai se assustar. Mas também não adianta tu botar uma isca muito pequena se você quiser pescar um peixe grande. Então, se você botar também um valor muito baixo, o cara fala, pô, mas eu já pesquisei aqui com outros advogados, pô, tá todo mundo cobrando, Você quebra a 30 expectativa. mil igual coisa. Como é que você tá cobrando 6? Como é que você tá cobrando 5? Então, eu acho que a dificuldade, às vezes, principalmente quando você não tem experiência na advocacia, quando você está começando, é você saber ali uma margem do quanto você pode subir um pouco, mas quanto você também pode descer e ficar naquela margem ali para você fechar o cliente. Tem duas... E negociar também é óbvio que é parte do jogo. Então, assim, se você acha que é 5, joga 6, porque o cara vai chegar ali no 5.500, sei lá, alguma coisa. Aí você parcela, pô, dá uma entrada, a gente também faz muito isso. Cara, para eu redigir, para eu fazer os trabalhos iniciais, a gente cobra um valor fixo, o resto você pode parcelar e tal. A OAB, inclusive, no Estatuto da Ordem, diz que o ideal seria você parcelar em 3 vezes. A gente confessa que em alguns casos, quando o valor é muito grande, a gente parcela em mais vezes. Mas, assim, são métricas que você também pode usar para quem está começando aí. Eu já parcelei 190 vezes, cara. Será que a OAB vai tomar minha carteira? Não, sério. 190 não, já participei em 48 meses. 48 foi o maior parcelamento. Não, já parcelei em 190, porque foi assim, um caso de superendividamento, que é uma técnica que eu gosto pra caramba, porque veio a Lei 14.181, que é a lei do superendividamento. Inclusive, né? eu vi que você tem um curso sobre isso, né? No seu site. Tem. Né? Não, não vou fazer isso, senão fica parecendo garoto. Não. Deixa eu Venda falar. de produto. Deixa eu falar. É o coach agora vendendo pra gente. Não, é porque dentro do superendividamento, cara, tá aí. Todas as dívidas podem ser divididas em 60 meses com a primeira para 180 dias. Então, tu imagina o cara que ganha 5 mil reais e que deve 7. O cara que ganha 2.500 e que deve 5. Sabe quando é que ele vai conseguir pagar esses 5 com o juro do cartão de crédito cobrando 14,99? Nunca. Então, hoje, existe uma forma de você ingressar com uma demanda e parcelar essa dívida em 60 meses. Ponto. Simples assim. Você pode fazer isso com pessoas físicas, você pode fazer isso com pessoas jurídicas e tudo mais. Teve e aí, independentemente da Lei 14.181, você tem as ações para discutir juros extorsivos e tudo mais. Eu estava com um cliente que estava com uma dívida de 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. E o tempo passou e eu fiz um acordo. Olha isso. Eu fiz um acordo para ele pagar 800 mil. Beleza? Só que na minha cobrança, além da cobrança que eu tinha, eu cobrava 10% do que eu reduzisse da dívida. Se ele pagou 800 mil, quanto que sobrou? Eu sei que essa conta é difícil pra caralho, que a gente estuda matemática, a gente não sabe direito. Mas vai dar pelo menos aí, eu acho que 9 milhões e 200. Sim. Não é isso? Vezes 10%, 920 mil que eu receberia. Aí se o cara fala para mim assim, Renato, como que eu pago isso? Velho, se eu cobrar 920 de 1.000, tá bom. Ou então 400 e tantos de 2.000, ou então de 3.000, ou então de 4.000. Quer dizer, eu pactuei em 190 parcelas e ele me paga isso, sei lá, há muitos anos. E ainda daqui a muitos anos... 190 parcelas são mais de 10 anos. O cara pagava por mês 200 e tantos mil de banco. De repente, ele passou a pagar 4 contos para o advogado. Uhum. E eu não tenho Faz trabalho sentido. nenhum. E Faz eu não tenho sentido. trabalho nenhum. Sim. Tá? Não, você teve o trabalho inicial, aí depois entra na recorrência pelo Não, pelo e seu essa conhecimento. dívida estava atrelada ao imóvel, que ele está como garantia da minha dívida. Sim, claro. No pagamento. Então tá lá. E ele paga feliz, é um grande amigo e me indica para todo mundo. Então, quando eu brinco que você pode parcelar em 200, 300 vezes, o que eu quero é a tua mensalidade. Eu não quero o pagamento inicial. E, Renato, por que você passou a fazer isso? Para que, se aquele processo estiver me enchendo o saco, eu não preciso mais do cliente. Eu adoro demitir cliente. Eu adoro demitir cliente. Já teve gente... Nós lidamos com seres humanos. Sim. Então, existem seres humanos que nós temos afinidade e existem seres humanos que nós não temos afinidade. Eu já tive um cliente... Aliás, eu tive vários clientes insuportáveis.
que eu chego, não tá legal, não, então vai embora. A gente teve. Por quê? Porque ele já me pagou o inicial e me paga a mensalidade, só não paga mais no próximo mês. A gente Também teve já 2 teve casos, né? Quando ele Mete o trabalhava- pé, velho. Porra, não tá bom, vai embora. Agora, se tu cobrou os 30 e o cara pagou, tu vai ter que botar 2 alianças, porque tu vai casar com ele isso até o aí. recurso especial. É verdade. Essa metodologia, pra mim, cara, resolveu. O valor inicial eu boto num canto, quero viver da mensalidade e um percentual do êxito do que eu reduzo a dívida. E aí entra pra mensalidade também. Perfeito. Não, e o bom disso também é que como você acaba tendo vamos dizer assim, um pool, né, de várias mensalidades que financiam o escritório e também seus Isso. rendimentos, perdeu um, cara, é só um. É um, como você falou, você tem 1.500 processos, é um de 1.500, né? Vou te dar o corte agora. Quem tem um, não tem nenhum. É. Eu trabalhava Exato. numa grande empresa que me pagava como se fosse hoje assim uns 80 mil. E eu tinha 26 anos. Claro que eu pirei, bebi pra caralho, fiz todas as merdas do mundo, sem imaginar, eu fiz. E aí eu olhava, imagina, com 20 e poucos anos, eu era professor universitário, já tinha um dinheirinho, ainda com uma empresa pagando bem na mensalidade. Ali fui tocando, o escritório foi crescendo, crescendo, crescendo. Uma terça-feira chuvosa, eu recebi um fax. A resilição do contrato. Tô indo embora. Cara, eu falei, meu Deus. Sabe o que? Eu tava perto de casar, minha mulher grávida. Eu falei, caralho, o que eu vou fazer da minha vida? Eu só tinha aquele cliente. Era como se fosse um respirador arrancado. Você era basicamente um respirador. refém do cliente, né? Eu me tornei um refém. Cara, daquele dia em diante, eu falei, todos os meus clientes, a partir de agora, eu quero que me paguem pouco. E que se eu perder um, tô nem aí. Tu tem 1.500 processos? Tem. Se tiver 1.499, caguei. Eu vou continuar vivendo. Perfeito. Foi diferente, por exemplo, na pandemia, que as pessoas não tinham dinheiro mesmo. Eu tive uma queda de faturamento de 70% das minhas mensalidades. Olha isso. 70%. É uma queda brusca, mas eu não morri. Eu continuei bem, porque eu tinha aqueles 30%. E depois os outros voltaram a pagar, porque a pandemia foi cessando, sim, né? sim. E aí foi melhorando. Então, quem tem um, não tem nenhum.